Na verdade, está sendo um grande negócio para os americanos e poucas nações usaram melhor a ajuda militar americana do que a Ucrânia. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A lista de assistência de segurança americana à Ucrânia desde o início da invasão brutal e não provocada da Rússia é muito grande. São 22 bilhões de dólares em ajuda militar dos Estados Unidos até aqui. Com promessas futuras, esse total deve chegar por hora em 35 bilhões de dólares. Mas essa conta ainda não foi fechada. Com o parlamento agora dominado pelos republicanos, algumas vozes se levantam criticando um gasto tão grande. Afinal, vale a pena para os americanos gastar tanto dinheiro assim nessa guerra? O governo Biden tem direito de tirar dinheiro da educação, saúde e outras políticas públicas para ajudar um país tão distante? São questionamentos justos, mas a resposta a essa pergunta é, sem dúvida alguma, sim. Esse valor está sendo o melhor investimento possível para os Estados Unidos em questão militar em muitos anos. Embora o valor seja mesmo significativo, representa apenas uma pequena fração dos gastos militares americanos e está sendo capaz de desarmar completamente a Rússia, uma das principais forças militares do mundo que preocupavam os americanos. A ajuda à Ucrânia, de fato, destruiu as forças armadas russas, expondo-as como sendo pouco mais do que um tigre de papel, ou melhor, no caso, um urso de papel. Imagine quanto investimento os americanos precisariam nos anos futuros para se assegurar contra ofensivas russas em outros países que agora podem ser destinados a outros fins. Economizaram um bom dinheiro no final. Mais que isso, a Rússia tinha uma das principais indústrias de produção de equipamento militar, que concorria diretamente com a indústria bélica americana. Tipicamente oferecia opções mais em conta, mas que eram vistos por muitos países do terceiro mundo como coisas tão boas quanto as armas americanas. A enorme discrepância da força dos HIMARS contra os sistemas equivalentes russos, a facilidade com que a Ucrânia afundou Moskva e destruiu os tanques russos e diversas outras derrotas vergonhosas nessa guerra mostrou a verdade. O equipamento militar russo é mais barato porque é muito, muito pior que o ocidental. Diversas encomendas de armas russas já foram canceladas por países como a Índia e o Egito. E a Rússia vai ter muita dificuldade de reerguer sua indústria bélica a partir daqui. A indústria bélica militar americana e do Ocidente, de forma geral, agradece. Mais uma vez, retorno de um investimento que se pagará por muitos e muitos anos. Ao final, os 22 bilhões de dólares foram muito bem gastos. Se os Estados Unidos tivessem retido o apoio e apenas deixado a Rússia dominar a Ucrânia, eles próprios acabariam gastando muito mais para evitar que a Rússia tomasse o resto da Europa. A OTAN inclui compromissos de proteção. Imagina o custo que seria armar Polônia, países bálticos, Romênia e outros tantos países na região para fazer frente a uma Rússia vitoriosa e animada. Portanto, só no campo econômico já valeu muito a pena. Sai muito mais barato ajudar a Ucrânia agora do que o custo alternativo que viria depois. Mas existe um outro valor que pode passar desapercebido. A guerra serviu como um bom campo de provas para grandes conflitos modernos. Já faz muitos anos que não se vê no mundo uma grande guerra com paridade de forças. Os americanos invadiram o Afeganistão e o Iraque, verdade, mas a superioridade era tanta que não havia comparação. O mesmo pode ser dito das guerras da Rússia com a Geórgia. De fato, todo mundo, principalmente Putin, esperava que essa guerra fosse mais desse tipo, uma invasão rápida com a destruição completa da Ucrânia em pouco tempo. Ao final, o resultado foi muito diferente, e um conflito mais paritário mostrou lições valiosas a todos que observam esse conflito. A importância da tecnologia e da descentralização. A Ucrânia mostrou a importância de várias armas, como os mísseis antitanque Javelin, drones de diversos tipos, como os Bayraktar, tanto drones militares, mas também drones comerciais, baratinhos, que são ótimos para ajustar artilharia e para fazer monitoramento. Mais que isso, houve a oportunidade de testar muitas armas americanas que foram desenvolvidas ao longo dos anos, na época da Guerra Fria, exatamente com o objetivo de conter as armas russas, mas que acabaram nunca sendo usadas porque a Guerra Fria nunca
nunca se tornou uma guerra real. Mas o mais impressionante é que a cifra de 22 bilhões de dólares é enganosa. O equipamento enviado para a guerra é tipicamente equipamento de segunda linha. Muito disso iria direto para o ferro velho em alguns anos de qualquer forma. Impressionante como esse equipamento de segunda linha dos Estados Unidos foi usado com tanta eficiência na Ucrânia. Vamos ver a lista do que foi doado até aqui para a gente ter uma ideia? As primeiras doações foram tanques da própria União Soviética que os americanos possuíam para testes e estudos. 45 tanques T-72B e 20 helicópteros Mi-17. Não apenas os Estados Unidos, como vários países vizinhos da Ucrânia ficaram felizes em se livrar desses equipamentos que eram essencialmente de ferro velho. A manutenção absurdamente cara e a dificuldade cada vez maior de conseguir peças de reposição, bem como a adoção do padrão OTAN pela maioria dos países do antigo Pacto de Varsóvia, garantia que esses ferro velhos não durariam mais uma década de qualquer forma. E para a Ucrânia eram o ideal, pois os seus soldados já sabiam operar o equipamento, portanto podiam ser usados diretamente na guerra, muito rapidamente. O item seguinte foram cerca de 200 APC M113, blindados de transporte de infantaria sobre esteiras. Esses blindados são usados para transporte de pessoal na guerra, possuem alguma blindagem, alguma capacidade de fogo, mas estão longe de ser um tanque. Geralmente são usados apenas na retaguarda ou como uma segunda linha em uma operação de ataque. Embora sejam muito úteis, os Estados Unidos já deixaram de produzir esses veículos desde a década de 1990. E estavam em processo de decomissionamento, ou seja, estavam sendo jogados fora. Foram enviadas ainda outras 250 unidades de um outro APC, que é o M1117, que é mais moderno, funciona sobre rodas e chegou a ser produzido até 2014, mas também não é mais usado nas forças militares americanas, que os distribuíram para forças policiais nos Estados Unidos e até em outros países. Foram enviados, por exemplo, 700 para o Afeganistão e 400 para o Iraque. Portanto, também não são equipamentos que fariam falta na defesa americana. A lista inclui 400 dos chamados veículos táticos, que pode ser algo surpreendente para quem não entende o jargão militar, mas de fato são caminhonetes para transporte de materiais diversos, com capacidade entre 2,5 até 5 toneladas de carga. São mais resistentes que caminhonetes que você pode comprar numa concessionária, têm alguma blindagem, mas não são veículos de combate, são veículos de logística. Apesar disso, são extremamente úteis numa guerra. A logística é muito mais importante do que parece num primeiro momento. Os contribuintes americanos deram à Ucrânia 477 veículos protegidos contra emboscada e resistente a minas, os chamados MRAPs. Esses veículos muitas vezes são usados mais para conter revoltas internas do que guerra. A blindagem deles é tão grande que permite até suportar explosões de alguns tipos de minas terrestres, e podem ser usados para avançar em meio a tiroteio e ataques de infantaria. Mas são muito pesados, a manutenção é muito cara, motivo pelo qual o exército americano está abandonando o seu uso. A América também forneceu cerca de 1.200 veículos de rodas multifuncionais de alta mobilidade, mais conhecidos como Humvees. São veículos rápidos com alguma blindagem para determinadas operações militares que requerem velocidade. Os americanos usaram muitos Humvees, inclusive na Guerra do Golfo, mas eles estão sendo substituídos por versões mais modernas, então estão entregando para a Ucrânia os antigos. Um ponto curioso refere-se aos obuseiros M777. Antes dessa guerra, havia a impressão entre os americanos que tais armas eram pouco produtivas e não teriam tanta utilidade assim. Essa impressão derivava do uso recente nas guerras do Iraque e do Afeganistão. Por exemplo, o Corpo de Fuzileiros Navais americano estava propondo diminuir o número de baterias de M777 de 21 para 5. Por isso, enviar esses obuseiros para a Ucrânia parecia ideal. Porém, o excelente uso que foi feito dessas peças de artilharia na Ucrânia, os excelentes resultados obtidos pelos ucranianos, fizeram muitos mudar de ideia sobre diminuir o tamanho e diminuir o seu uso. Esse tipo de lição é muito mais valioso que os obuseiros em si. E veja, não foi só ferro velho, a Ucrânia recebeu também algumas coisas boas. Na defesa aérea, alguns sistemas de ponta foram entregues. Ainda assim, todos eles dentro da reserva estratégica americana, ou seja, não vão fazer falta. E vão trazer uma informação extremamente útil para os americanos, que é o quanto esses sistemas são eficientes para parar ataques de mísseis russos. Foram alguns NASAMS, Sistemas Nacionais Avançados de Mísseis Superfície-Ar, com o objetivo de proteção de áreas mais pontuais,
Em algum tempo, um total de 8 Nasams serão enviados, mas é preciso muito treinamento. A operação desses sistemas de defesa antiaérea é crucial e é bastante trabalhoso. E recentemente foi prometida uma bateria inteira do Patriot, que é um sistema de maior escala e complexidade, capaz de parar qualquer míssil que os russos possuam, em tese, talvez até o míssil hipersônico russo. São sistemas modernos e atualmente usados pelos americanos, mas só a experiência de ver a capacidade desse sistema contra ataques reais russos já tem um valor inestimável para as Forças Armadas americanas. Mas a história maior está nos antigos mísseis Hawk, que os Estados Unidos estão fornecendo. Os Estados Unidos não usam mais os mísseis Hawk desde 2002, e como fabricaram milhares deles, seria muito interessante saber mais sobre como esses mísseis antigos estão se saindo em campo. Na categoria de coisas boas, nada é mais significativo que o HIMARS, o lançador de foguetes de alta mobilidade, o M147 HIMARS, e seu primo mais parrudo, o M270 MLRS, tem feito uma diferença enorme nessa guerra devido à extrema precisão e capacidade de ataque dos foguetes GMLRS M31, com uma carga explosiva de 90 kg, e o M30, com 182 mil esferas de submunição de tungstênio, que guiadas por GPS conseguem atingir alvos com uma precisão de poucos metros. E como o sistema pode ser rapidamente recarregado e reposicionado, isso o torna quase imune a contra-ataque de artilharia. Os russos sonham em atingir um HIMARS até este momento. Outros equipamentos modernos acabam sendo menos visíveis. Os Estados Unidos deram muita ênfase ao comando moderno e assistência de controle, veículos de posto de comando, incluindo mais de 80 radares diferentes de vários tipos, equipamentos de interferência eletrônica, sistemas de comunicação tática, terminais SATCOM e equipamentos de vigilância ajudaram a Ucrânia a preencher várias lacunas críticas na sua capacidade. E, no entanto, embora essas ferramentas táticas sejam de alta demanda, em muitos casos consideradas equipamentos relativamente modernos, os Estados Unidos têm muitas delas para oferecer. Alguns equipamentos de alta tecnologia relativamente experimentais também foram para a Ucrânia. Os Estados Unidos forneceram 700 drones kamikaze Switchblade e 1.800 sistemas aéreos não tripulados Phoenix Ghost, navios de defesa costeira não tripulados e outras bugigangas interessantes na zona de guerra. Esses novos experimentos de alta tecnologia custam dinheiro, mas para os Estados Unidos entender como essas plataformas funcionam na prática em um campo de batalhas moderno é inestimável. A taxa de uso de sistemas antitanques e antiaéreos defensivos relativamente modernos e outros pequenos sistemas antiaéreos, 1.600 mísseis antiaéreos Stinger, 8.500 mísseis antiblindados Javelin, 46.000 outros sistemas antiblindados, bem como 1.500 mísseis antitanques STOL, 1.300 lançadores de granadas, provavelmente ultrapassaram até a capacidade dos Estados Unidos de produzir munição. Mas, novamente, essa generosidade custou apenas uma pequena redução nos suprimentos da América. Ao longo dos anos, a América produziu dezenas de milhares de Stingers e quase 50.000 Javelins. Recentemente, os americanos se comprometeram a mandar ainda 50 M2 Bradley, um veículo de infantaria blindado relativamente moderno, porém novamente moderno para os padrões ucranianos, justamente porque esses blindados já estão sendo retirados de serviço nos Estados Unidos em função de equipamentos mais modernos. Ainda assim, a capacidade ótica desses veículos blindados, com uma visão noturna de longa distância alinhada a potentes armas antitanques, pode ter um efeito devastador sobre a frota de blindados russos. Outra preocupação é o consumo de projéteis de artilharia moderno pela Ucrânia, mas essa revelação vale novamente uma quantia enorme para os militares dos Estados Unidos. Durante anos, apenas uma pequena equipe solitária de logística e outros especialistas em defesa se preocupou com o hábito americano de subfinanciar a produção de munições e manutenção de armas. Toda guerra parece seguir uma trajetória similar. Em tempos de paz, todo mundo acha que tem munição suficiente, só para ver que precisa fabricar muito mais disso quando começa a guerra. Essa guerra serviu de alerta. O exército americano está normalmente mais interessado em financiar novas armas brilhantes do que em renovar a suja, complicada e perigosa base industrial dedicada à fabricação de munições.
Descobrir que os críticos estavam certos e identificar esse déficit de fabricação como uma grande restrição permite aos Estados Unidos fazer algo a respeito agora, quando a segurança nacional dos Estados Unidos não está diretamente ameaçada no campo de batalha. Embora, no total, a quantidade de financiamento militar enviado à Ucrânia pareça grande, de fato é composto em sua maioria por equipamento que já seria descartado de qualquer forma, e de forma alguma fazia falta aos americanos. E com esse envio acaba por gerar um valor inestimável aos americanos em conhecimento e depreciação do material russo, e mais do que isso, em paz para todo mundo no final das contas. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Sagat Bordiev, revisado e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!